Olá, alunos da quinta fase da educação de jovens e adultos, sejam bem-vindos a mais uma aula de ensino religioso. Eu sou o professor Renato Souza, do componente curricular Ensino Religioso, e quero convidar você para a aula de hoje, do qual vamos tratar de revisão e avaliação. Então, querido aluno, organize seu material, se prepare, esteja atento, porque a nossa aula vai começar. Olá, sejam bem-vindos, alunos da quinta fase da educação de jovens e adultos. Mais uma aula de ensino religioso, onde nós vamos poder mergulhar, vamos poder conhecer este grande universo do fenômeno religioso, como ele atua, como ele está presente na nossa vida, e hoje fazendo uma importante revisão para que possamos revisitar os pontos mais importantes das nossas aulas. Ok? Então, preste bastante atenção, faça as anotações, reveja as anotações das aulas anteriores. Vamos lá? Então, vamos revisar o tema muito importante que, como foi falado, está na essência das religiões que nós conhecemos e também das que nós ainda não conhecemos e vamos começar a conhecer nas nossas aulas, que é a questão dos símbolos, dos ritos e dos mitos. Esses importantes elementos que estão na essência da religião. Apesar de serem coisas diferentes, esses três elementos estão relacionados no contexto religioso. As religiões são amplamente simbólicas. E esses símbolos são ricamente percebidos e usados nos ritos, que, por sua vez, são formados a partir dos mitos. Olha como esses elementos estão relacionados entre eles. Né? Um depende do outro. O mito, o símbolo, ele é usado no rito. O rito, que por sua vez tem suas raízes nos mitos, nos ensinamentos religiosos. Vamos ver agora um pouco de cada um. Vamos ver os ritos. Rito é uma palavra com origem no termo latim ritus. Trata-se de um costume ou de uma cerimônia que se repete de forma invariável, de acordo com um conjunto de normas previamente estabelecidas. Os ritos são simbólicos e tendem a expressar o conteúdo de algum mito. Olha aí que interessante. Os ritos são simbólicos e tendem a expressar o conteúdo de algum mito. Como eles estão conectados, esses elementos. Então vamos ver aqui o que é muito importante a gente lembrar, a gente saber, né? Ou seja, os tipos de ritos, como os ritos se dividem, ou como eles se manifestam e acabam se dividindo também na nossa experiência religiosa, na nossa experiência humana. Vamos lá? Os ritos podem ser, em primeiro lugar, cívicos, como, por exemplo, o hasteamento da bandeira nacional. Os cívicos são os ritos que se desenvolvem a partir dos símbolos nacionais, dos símbolos do nosso município, da nossa cidade, da nossa vila, do nosso estado ou do nosso país. Os ritos também podem ser religiosos, como, por exemplo, o lava-pés na Quinta-feira Santa. São as práticas que acontecem dentro da dinâmica de uma religião ou de um grupo religioso. Os ritos podem ser civis, ou seja, da sociedade civil em geral, como, por exemplo, a posse de um presidente, a posse de um prefeito, a posse de um governador, né? A inauguração de algum espaço civil, de algum espaço coletivo, social. Os ritos também podem ser acadêmicos. São, por exemplo, as formaturas ou a colação de grau. Quando nós nos formamos em alguma etapa da educação, nós colamos grau, é um rito.
né, que acontece no âmbito acadêmico, escolar, universitário. Os ritos também podem ser jurídicos. Por exemplo, o desenrolar de um processo judicial no tribunal. Defesa, denúncia, defesa, acusação, o veredito do juiz, né, a sentença dada pelo juiz, aí ocorre todo um rito, né, na dimensão jurídica. Vamos nos deter no que interessa realmente para nós, que são os ritos religiosos. Vamos ver o que são os ritos religiosos? Os ritos religiosos são práticas sagradas realizadas por comunidades religiosas em todo o mundo. Esses ritos têm o objetivo de estabelecer uma conexão mais profunda com o divino, honrar os deuses ou entidades espirituais e celebrar a fé e a tradição de determinada religião. Olha que definição bem interessante de ritos religiosos. E da mesma forma, os ritos religiosos, eles também se dividem, né, podem se apresentar para nós em nossas práticas religiosas da seguinte forma. Vamos ver. Os ritos religiosos podem ser ritos de iniciação, né, de nascimento, que marca os primeiros passos da pessoa em uma religião. Vamos ver alguns exemplos desses ritos? No cristianismo, o batismo; no judaísmo, a circuncisão; no candomblé, a feitura; e no islamismo, o azan. São ritos, são práticas religiosas que se repetem na vida de uma pessoa quando ela está sendo iniciada na vida religiosa, que marcam o início da vida religiosa. Há muitos outros. Nós pegamos aí o exemplo de 4 religiões que nós, pelo menos, já ouvimos falar. Vamos ver os próximos. Vamos lá. Falando agora dos mitos, olha só aqui aonde eu estou. Eu estou aqui num templo da mitologia grega, que nós conhecemos dos filmes, da internet, das séries, da Netflix, né, das revistas, dos vídeos que nós vemos nos nossos celulares, a mitologia grega. E aqui é interessante, vamos fazer aqui uma reflexão sobre os mitos. Às vezes os mitos também são chamados de lenda, porém os mitos possuem um forte senso moral e religioso. As lendas nem sempre, as lendas às vezes foram criadas para nos assustar, para colocar medo na criança, mas o mito não. O mito, ele tem uma carga moral e uma carga religiosa muito forte. Os mitos mais conhecidos são os mitos gregos. Contudo, as religiões de todos os povos antigos possuem suas próprias mitologias. Olha que interessante. Nós temos mitologias indígenas, egípcias, africanas, não é? Os mitos, apesar de possuírem características carregadas de fantasia, olha só que interessante, eles contêm elementos importantes da fé e da história dos povos e de suas crenças, ou seja, de suas religiões. Os mitos, eles não são mera ficção, eles não são uma invenção. Eles trazem consigo elementos da história, da vida de um povo, sobretudo os elementos religiosos. Os mitos, eles são parte importante da prática religiosa, porque eles transmitem a doutrina religiosa, as crenças religiosas para todas as pessoas que praticam aquela religião, né? Nós podemos ter a impressão de que o mito é uma coisa inventada. Não, ele é elaborado, mas a partir de elementos bem reais, bem concretos, né? Então, isso nós vamos ver refletindo aqui acerca dos tipos de mito. Né? No mosaico que está aqui na nossa tela, nós vemos 4 tipos de mitos que são muito importantes. Vamos ver como eles nascem de elementos bem reais.
Claro, com certas características ali literárias, poéticas, mas o ensinamento deles, a essência deles é bem real. Vamos lá, em primeiro lugar, nós temos os mitos de origem. São os mitos que contam a origem do universo, do mundo, da humanidade, dos povos e de elementos como o mal, como o pecado, como as técnicas que ajudaram os povos a se desenvolver, como, por exemplo, o domínio do fogo e dos metais. São os mitos que narram a origem de um povo, a origem de suas crenças, a origem de sua religião, a origem de sua sociedade, de seu desenvolvimento social, científico, religioso. Outro tipo de mitos são os mitos heróicos. Contam a história de personagens, sejam esses personagens humanos ou semideuses, importantes, que ajudaram a fundar e a formar um povo e sua religião. São os mitos que narram a história das personalidades, das figuras mais eminentes de um povo antigo e de sua religião. São pessoas que às vezes foram tocadas ali pelo sagrado, pelo divino, no caso dos semideuses, né? E daí nascem os heróis dos povos antigos. Outro tipo de mitos são os escatológicos, os mitos que falam das últimas coisas que vão acontecer na história de um povo. Esses mitos escatológicos, eles contam como será o fim da vida e da história. Esses mitos são muito parecidos com as narrativas apocalípticas. Apocalípticas nos remetem, por exemplo, ao livro bíblico, né? O último livro da Bíblia, que justamente narra os últimos eventos que acontecerá no mundo a partir da ótica cristã. E, por fim, o outro tipo de mito que nós temos são as teogonias. Né? Teogonia é uma palavra de origem grega, quer dizer a origem dos deuses, o nascimento dos deuses. Conta a origem dos deuses e dos lugares sagrados, como as moradas dos deuses. Né? Conta como surgiram os deuses das mitologias, seus locais sagrados, suas moradas, né? Como eles começam ali a se relacionar com o mundo, com o ser humano e se relacionar entre si. Olha que importante. Então, há uma variedade enorme, né, de cada tipo de mito, porque eles serão contados de acordo com as religiões mais antigas, né, das religiões que vieram primeiro. Mas religiões como o cristianismo, alguns estudiosos consideram que tem os seus mitos. Por exemplo, lá no livro do Gênesis, alguns estudiosos vão dizer que ali se concentram os mitos, os ensinamentos primordiais do judaísmo e do cristianismo, por exemplo, né? E é importante a gente ter essa percepção um pouco mais científica, né? Vamos continuando aqui a nossa revisão, vamos ver agora como os símbolos, como o símbolo se relaciona com a religião, né? Como o símbolo, essa questão simbólica, ela está dentro do fenômeno religioso. As religiões, elas estão repletas de símbolos que enriquecem a nossa compreensão sobre o sagrado e como nos relacionamos com ele. Através desses símbolos, as barreiras entre as linguagens verbal e não verbal são suavizadas, permitindo que o invisível se torne parte palpável de nossas vidas diárias. Olha aí, o símbolo torna palpável aquilo que é invisível aos olhos, aquilo que só a fé percebe. Então, os símbolos nos ajudam a nos aproximar do sagrado, do espiritual, do religioso. Vamos ver aí alguns exemplos de símbolos religiosos. Olha, para começar, nós temos a cruz, que é o principal símbolo do cristianismo, onde Jesus entrega a sua vida, e mais tarde os primeiros cristãos começam a usar a cruz para se identificar como seguidores de Cristo. A lua crescente no islamismo simboliza a vida nova trazida pela religião, iniciada pelo profeta Maomé. A estrela de Davi no judaísmo, que é um brasão real das casas reais dos judeus e que mais tarde também ajuda a
identificar o povo de Israel. E nós temos um outro símbolo que não pertence a uma religião específica, mas que está presente em diferentes religiões, que é a vela acesa, que se usa, por exemplo, no ofício memorial dos mortos. Por exemplo, para o cristianismo, a vela acesa ela é sempre recordação do Cristo ressuscitado. Para outros, simboliza a luz que deve guiar os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida em direção a Deus. Então, a vela acesa ela é um símbolo partilhado por várias religiões, sempre ligada à luz, a uma vida nova, à ressurreição, à reencarnação, né, ao mundo espiritual. E continuando, nós temos as celebrações religiosas. Vamos ver aí algumas celebrações, alguns cultos religiosos, a diversidade e significado dessas celebrações. As celebrações religiosas são tão diversas quanto as próprias religiões, cada uma com seus rituais, símbolos e propósitos únicos. Elas marcam momentos fundamentais da vida humana, refletindo valores, crenças e a conexão entre o sagrado e o cotidiano, entre o sagrado e a nossa vida comum, nossa vida do dia a dia. Vamos ver aí quais são as principais religiões e seus significados? Vamos lá. Nós temos em primeiro lugar as celebrações de nascimento, que são ritos de acolhimento, como batismos, circuncisões ou nominações, né? Dar nome a alguém, simbolizam a integração do novo ser à comunidade espiritual. São ritos de iniciação, porque integram a pessoa à comunidade religiosa. O próximo nós temos os ritos de amadurecimento ou maioridade, é um rito de passagem, de transição. As cerimônias como crismas, bar ou bat mitzvahs, né, ou ritos de passagem, celebram a transição para uma vida adulta e seus deveres religiosos. São ritos quando a pessoa assume ela mesma as suas responsabilidades religiosas. Outro tipo de rito que nós temos é o casamento, presente em todas as religiões. As uniões sacramentais, como matrimônios cristãos ou núpcias hindus, por exemplo, unem casais sob bênçãos divinas e tradições culturais. Outro tipo de celebração são as celebrações que envolvem a enfermidade. Um momento muito delicado da vida humana é quando estamos doentes, fragilizados. As religiões também têm celebrações, têm ritos para esse momento da nossa vida. São rituais de cura, como unção dos enfermos ou preces coletivas buscando o conforto físico e espiritual daquele irmão que está doente. E nós temos ainda as celebrações de morte ou celebrações fúnebres, né? São cerimônias fúnebres, como velórios, enterros, reencarnações, honram a vida e a transcendência conforme cada fé. Cada religião terá suas próprias cerimônias fúnebres. Cada religião terá sua própria forma de lidar com a morte, né? E aqueles irmãos que ficam ainda nesta vida, como eles também podem lidar com o luto, com a dor da partida de um ente querido. Então, queridos alunos, nós concluímos aqui a nossa revisão